Atos capítulo de número 1, versículo de número 6, aonde estaremos ministrando o tema: os judeus não esperavam um Cristo Salvador, libertador de almas e operador de milagres, mas um Cristo restaurador do reino de Israel a uma posição de destaque, um Cristo que os tirasse de uma posição de subserviência a uma posição de senhorio. Então, os judeus não esperavam um Cristo Salvador, um Cristo libertador, um Cristo que operava milagres, mas eles esperavam um Cristo que restaurasse o reino de Israel a uma posição de destaque, um Cristo que os tirasse de uma posição de subserviência a uma posição de senhorio e uma posição de autoridade. Dentro desse contexto bíblico e dentro desse contexto histórico, nós encontraremos alguns versículos que vai provar o que estava na cabeça dos judeus e até mesmo na cabeça dos discípulos ou dos apóstolos. E o que estava na cabeça dos judeus ou do povo de Israel não era um Cristo que fosse Salvador, um Cristo que fosse libertador das almas, ou um Cristo que operasse milagres, mas ele queria um Cristo que os restaurasse, ou que restaurasse o reino a Israel, que tirasse Israel de debaixo da servidão, de debaixo da subserviência que eles estavam passando naquele momento, subjugado por Roma. E nós encontramos alguns fletes bíblicos da ideia que assim permeava entre os judeus e o seu pensamento, e um desses versículos é este que está em Atos capítulo 1, versículo 6, que prova, e é prova tamanha, que eles abriram a boca para perguntar a Cristo se Cristo restauraria nesse tempo o reino a Israel, se ele traria novamente a pujança de reino que Israel há um tempo atrás tinha, mas que eles tinham perdido por causa dos seus pecados. E também os judeus, eles se baseavam no que está escrito na palavra do Senhor, no Antigo Testamento, onde nós encontraremos alguns capítulos bíblicos, alguns livros do Antigo Testamento que tem a fala sobre restaurar o reino de Israel novamente. Se você for observar Amós capítulo de número 9, versículo de número 11, vai falar sobre isso. Amós capítulo de número 9 e o versículo de número 11 vai falar sobre isso, aonde diz o texto: naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu, e taparei as suas aberturas
e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade. Observe que os judeus não esperavam um Cristo Salvador, um Cristo libertador das almas, mas um Cristo que restaurasse o reino a Israel, que colocasse Israel novamente numa pujança poderosa de reino, aonde eles pudessem novamente, ao invés de servir, ser servido. Então eles acompanhavam alguns livros do Antigo Testamento e tentava ver isto em Cristo. E como eles não viam isto em Cristo, houve a grande perseguição, o grande levante contra Cristo, porque eles não queriam saber de um Cristo que salvava, que libertava almas e que operava milagres, mas queriam um Cristo que usasse o seu poder para assim fazer com que o reino de Israel fosse restaurado novamente. Está escrito em Isaías capítulo de número 1, versículo de número 26, que diz: e te restituirei os teus juízes, como era antes, e os teus conselheiros como antigamente, e então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Os judeus queriam que isso acontecesse naquela época, naquele tempo, logo pois Cristo dizia que ele era e ele é o Filho de Deus, que ele era e ele é o Filho de Deus. E como ele era e é o Filho de Deus e se apresentava como o Filho de Deus, eles queriam que Cristo assim usasse o seu poder para restaurar o reino a Israel. E aqui ele lia o Antigo Testamento e via essas passagens bíblicas, aonde o próprio Deus diz em Isaías 1:26: e te restituirei os teus juízes, como era antes, e os teus conselheiros como antigamente, e então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Eles esperavam que o Cristo, louvado seja Deus, viesse assim, como está escrito aqui em Atos, capítulo 1, versículo 6, que Cristo restituísse novamente o reino a Israel, que Israel voltasse novamente a ser reino como as demais nações e parasse de estar debaixo da subserviência que eles estavam diante de Roma. Então eles queriam um Cristo que mudasse a história de Israel no mundo secular, no mundo físico, no mundo político, no mundo globalizado, no mundo da geopolítica, mas não queria um Cristo Salvador, um Cristo que libertava as almas, um Cristo que operava milagres e maravilhas. Em Daniel capítulo de número 7 vai mostrar mais uma vez esses pensamentos que os judeus tinham, louvado seja Deus, porém eles não falavam, porém eles não diziam aos ouvidos de Cristo, mas isso estava intrínseco, isso estava dentro dos seus corações, esperando o dado momento para que Cristo assim
usasse o poder para libertar a Israel do domínio de Roma. Se você observar em Daniel capítulo número 7, versículo número 27, vai dizer: e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Observe: e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Eles tinham a ideia que Jesus iria restaurar o reino a Israel, que Jesus iria tirar Israel de debaixo da subserviência. Mas o meu Cristo, o nosso Cristo, não veio para estabelecer o reino aqui físico, mas o reino espiritual. Porque quando Cristo estava sendo, aleluia, ali no jardim do Getsemane, ou sendo interrogado melhor por Pilato, ele disse: o meu reino não é deste mundo, porque se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos pelejariam. Louvado seja Deus! O meu reino não é deste mundo, porque se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos pelejariam. Eles tinham essa ideia, eles achavam que Jesus a qualquer momento, a qualquer hora, iria reagir e se levantar contra o domínio de Roma e restaurar novamente o reino a Israel. Mas Jesus não veio para isso. Jesus veio para buscar e salvar os que se haviam perdido. Hoje veio salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Prova que eles queriam que o reino de Israel fosse restaurado, que eles seguiam a Cristo na minúcia, a ponto de tentar desqualificar a Cristo, dizendo: esse daí não é o rei que vai restaurar o reino a Israel. Por quê? Porque se realmente ele fosse o rei que viesse para restaurar o reino a Israel, ele viria da linhagem de Davi, ele teria nascido em Belém da Judéia, mas ele veio da Galileia. Porventura, diz o texto, porventura o Cristo vem da Galileia. Porventura o Cristo vem da Galileia. Isso está escrito em João capítulo 7, versículo 41 e 42. Alguém diz: porventura o Cristo vem da Galileia. Aí no versículo 42 diz: não diz as escrituras que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Então eles estavam acompanhando a trajetória de Cristo, e eles, por achar que Cristo não tinha nascido da descendência de Davi, que o Cristo não tinha nascido em Belém de Judá, só porque Cristo começou o seu ministério na Galileia. Se você observar, foi na Galileia que Cristo começa o seu ministério, lá junto ao mar da Galileia. Então Cristo não veio como eles esperavam. Porém, o nosso Cristo, conforme está escrito em Lucas capítulo número 2, vai dizer que o nosso Cristo, ele nasceu realmente em Belém de Judá, na terra de Davi. Porque os seus pais, tanto Maria como José, era da linhagem de Davi.
E a Bíblia vai dizer no capítulo de número 2, versículos a seguir, diz o texto: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de se alistar com Maria, sua mulher, que estava grávida. Lá em Mateus, na genealogia de Cristo, vai mostrar que Maria era também da linhagem de Davi, por isso ela também subiu para se alistar. Era um censo naquela época, eles precisavam saber quantas pessoas haviam ali em todo o território nacional de Israel. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e o envolveu em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. No versículo 8, os anjos agora dão um aviso para os pastores, dizendo: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temas, porque eis aqui vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi, oh glória, porque na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Porque hoje vos nasceu na cidade de Davi o Cristo, que é o Salvador e o Senhor. Então eles achavam que Jesus não era realmente o Cristo. Jesus era o Cristo, porém Jesus não veio com a ideia de restaurar o reino de Israel geopoliticamente falando, mas Cristo veio no propósito de salvar aqueles que se havia perdido. A Bíblia vai dizer que Cristo, falando aos ouvidos dos fariseus, disse, aleluia, que ele não tinha vindo para os sãos, mas sim para os doentes. Jesus não veio para os justos, mas sim para os pecadores. Jesus veio para aqueles que estavam com sede e fome de justiça, que eram manso e humilde de coração, e que permanecia guardando assim os mandamentos e a palavra de Deus no seu coração. Então o propósito dos judeus, aleluia, era um. E qual era o propósito dos judeus? O propósito dos judeus era alguém que, assim, recebendo o nome de rei, se levantasse e agisse para restaurar o reino a Israel. Para uma lógica melhor, se formos observar dentro da Bíblia, quem foi o homem que ganhou mais seguidores em toda a história da Bíblia, se não for o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Aonde Jesus chegava, tinha uma multidão de mais de 20.000 pessoas. Então por que não achar que dentro dessa multidão de mais de 20.000 pessoas, Cristo não poderia levantar um grande exército para em fileira marchar contra o exército de Roma, e assim tentar ou conseguir assim trazer a Israel, como está aqui escrito, a restauração do seu reino sobre a terra naquela época? Outros pensavam
E talvez foi o caso, e alguns tentam pontuar, dizendo que Judas pensava nessa situação, e se ele entregasse a Cristo, Cristo poderia assim usar do poder ou se rebelar contra aquilo que realmente haveria de acontecer contra ele, como se ele quebrasse as cordas do seu braço, como foi o caso de Sansão, e assim ele viesse se levantar poderosamente e tirar o domínio de Roma de sobre as costas de Israel. Mas dentro dessa alusória desse pregador, de muitos, como eu já ouvi alguns relatos acerca desse fato, eles esperavam que Jesus Cristo se levantasse e agora empreendesse contra Roma para restaurar o reino a Israel. Mas não era isso, não era o propósito de Cristo. O propósito de Cristo foi morrer pelos nossos pecados, morrer pelas nossas iniquidades, demonstrar o grande amor de Deus para com cada um de nós. Se você for observar em Mateus capítulo de número 11, teve um moço que fez essa pergunta, chamado João Batista, no capítulo 11, versículo de número 3, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E disse-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? João Batista manda alguns discípulos perguntar a Cristo: és tu que havia de vir, ou esperamos outro? Parece que João Batista, mesmo sendo o precursor de Cristo, a voz que clamava no deserto: Jesus nos perdoe, para que nós não estejamos pregando algum tipo de heresia. Me parece que ele também, naquele dado momento, ele entrou naquela barca furada, viajar, que Jesus Cristo estava sendo enviado por Deus para restaurar o reino a Israel. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus responde dizendo: ide, anunciai a João as coisas que ouve e vede, os cegos vê, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres é anunciado o Evangelho. Glória! Aos pobres é anunciado o Evangelho. João Batista, se tu quer saber, eu não fui enviado para restaurar o reino a Israel, eu fui enviado para que o coxo ande, para que o cego veja, para que o mudo fale, para que demônios sejam expulsos e o Evangelho ser pregado, anunciado aos pobres. Foi para isso que eu fui anunciado, foi para isso que eu fui enviado. Não foi para restaurar o reino a Israel, não foi para me levantar contra Roma, não foi para fazer um exército para libertar o povo de Israel da subserviência de Roma. Ao contrário, eu fui enviado para libertar o povo da subserviência de Satanás. Oh glória! Louvado seja o nome do Senhor. Isso é importante, isso é importante para nós, que Cristo nos libertou da subserviência de Satanás. Satanás hoje não tem domínio sobre a nossa vida, porque Cristo nos libertou da subserviência. Éramos escravos de Satanás, estávamos debaixo do jugo do inferno, mas hoje somos livres para adorar, hoje somos livres para glorificar e exaltar ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem outra passagem bíblica que vai provar o que nós estamos falando. Em Mateus capítulo de número 24, a Bíblia vai falar acerca dos dois discípulos a caminho de Emaús, que ia conversando. Jesus chega perto deles e pergunta o que ia eles conversando, e eles
Cristo. E no versículo 21 ele diz o seguinte: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Eles não esperavam um Cristo Salvador, eles não esperavam um Cristo libertador de alma, eles não esperavam um Cristo que operava milagres e maravilhas, mas eles esperavam um Cristo tornasse a restaurar um reino a Israel, que colocasse Israel em uma posição de destaque, que colocasse a Israel em uma posição de destaque, que os tirasse de debaixo da subserviência de Roma. É os discípulos que estão dizendo: aconteceu tudo isso, louvado seja Deus, já é o terceiro dia, nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel, nós esperávamos que fosse ele que ia, louvado seja o nome de Cristo, se levantar com todo o poder e autoridade e colocasse Roma no seu devido lugar e nos desse o brilho que nós estamos esperando. Mas a Bíblia vai dizer: veio para o que eram os seus e os seus não receberam. Está escrito em João capítulo 1 versículo 11: eles não receberam a esse Cristo, eles não receberam a este Cristo Salvador, a esse Cristo que salvava almas, a esse Cristo que operava milagre, porque eles não esperavam esse Cristo, eles esperavam um Cristo rico, eles não esperavam um Cristo que tivesse nascido de uma família pobre, de um pai carpinteiro com desdém. Ele dizia: não, o pai dele José e a mãe dele Maria, e não estão conosco todos os seus irmãos e as suas irmãs, aonde nós vemos o desdenhar de cada um deles. Eles não esperavam um Cristo que viesse fazer milagre, maravilha, salvasse, perdoasse, curasse, mas eles queriam um Cristo que assim massageasse o seu ego, um Cristo que elevasse o seu ego, um Cristo que levantasse a sua altivez para que todos pudessem olhar e dizer: nós precisamos bater continência para Israel. Observe o que está escrito em João capítulo 4 versículo de número 25. O que é que vai dizer a mulher samaritana quando ela está conversando com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Observe que eles não criam, eles não tinham, eles não recebiam a Cristo, mesmo Jesus fazendo infalíveis provas de sinais de milagres, que ele realmente era o Cristo que o Pai tinha enviado para não só, louvado seja Deus, perdoar, libertar, mas mudar a história espiritual daquele povo. Primeiro muda-se a mentalidade para depois mudar a situação geográfica, geopolítica em torno do povo. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier nos anunciar, é isso que o povo de Israel está na derrocada. Que derrocada? Na derrocada de esperar agora um falso Cristo. E esse falso Cristo é o anticristo, porque ele, segundo o texto, está dizendo: eu sei que o Messias vem, que se chama o Cristo, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Em outras palavras, está dizendo: você não é o Cristo, você não é o Messias. Nós esperamos alguém que nos liberte do jugo de Roma. Então você não é o Cristo poderoso que nós estamos esperando. João capítulo 9 versículo 24 a 37, ele vai dizer: e chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego,
e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador, não é o Cristo que nós queremos. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei, uma coisa sei, e é que havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse, e não ouviste? Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós porventura fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele seja tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este não sabemos de onde é. Olha que coisa, nós não sabemos de onde é esse. O homem respondeu e disse: nisto pois está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, não poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinha expulsado, e encontrando, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já tens o visto, e é aquele que fala contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse contexto que nós lemos, nós percebemos que os judeus não esperavam um Cristo que é Salvador, libertador de almas e que opera maravilhas, mas eles esperavam um Cristo que os libertasse da subserviência do poder de Roma e restaurasse novamente o reino a Israel. Louvado seja Deus. Está escrito também ainda, João capítulo 7, versículo de número 31, vai dizer para nós encerrarmos. João capítulo 7, versículo 31 vai dizer: e muitos da multidão creram nele e dizia: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que este tem feito. E quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que este tem feito. Olha, observe que eles, louvado seja Deus, via os sinais, mas não cria que Cristo era Cristo, porque eles não esperavam que o Cristo que eles tinham por ideia fosse o Cristo Salvador, que perdoava o pecado, que libertava as almas e que operava milagres. A ideia que permeava dentro do coração dos judeus era um Cristo que remisse a Israel, que restaurasse novamente o reino a Israel. Mas Cristo veio, como está escrito em João capítulo de número 3, versículo de número 16 e 17: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Louvado seja Deus. Em Atos capítulo de número 2, versículo de número 37 diz: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos quanto estão longe, e a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então o propósito de Cristo
Cristo aqui na terra nunca foi restaurar o reino a Israel a uma posição de senhorio. Ao contrário, o propósito de Cristo aqui na terra sempre foi e sempre será de trazer perdão, salvação, libertação, mudança de vida e, sobretudo, temos o nosso nome escrito no livro da vida pelo seu precioso sangue que foi derramado na cruz do Calvário, e para que nós possamos crer no seu nome, como está escrito em Atos capítulo 4 versículo 12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. O meu Cristo veio para salvar, o meu Cristo veio para buscar aqueles que se haviam perdido, o meu Cristo veio para perdoar, o meu Cristo veio morrer pelos meus pecados e não se rebelar contra tudo aquilo que foi proposto a ele passar. E ele diz na sua oração: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que todavia não seja feita a minha vontade, mas antes a tua vontade seja feita. Louvado seja Deus. Encerrando em Isaías 53, 11 diz: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Jesus está vendo o trabalho da sua alma, o trabalho do seu sacrifício na cruz do Calvário, quando ele deu a sua vida por nós, e ele está satisfeito que aqui no grego, ainda que seja pouco os crentes, mas ele está alegre, porque a obra que ele fez, a sua alma fez lá em Israel, chegou aqui no grego em ele, e hoje nós estamos glorificando, exaltando e enaltecendo o seu santo nome. Os judeus não esperavam um Cristo Salvador, eles esperavam um Cristo que pudesse remir a Israel, tornar novamente Israel como uma nação forte e poderosa, aonde todos os reinos à sua volta o temessem. Mas Jesus não veio para isso, mas Jesus veio para salvar os que se havia perdido. Louvado seja Deus. Que Deus continue nos abençoando e nos dando vitória agora e sempre. Amém.